Você já olhou para alguém nos olhos e sentiu que algo não estava certo? Que a história era perfeita demais? Que as palavras batiam, mas alguma coisa invisível não batia? A maioria das pessoas acredita que detectar uma mentira é uma questão de intuição. Não é. É uma questão de observação treinada. O cérebro humano é programado para mentir. Estudos indicam que uma pessoa comum mente entre 1 e 3 vezes por dia, na maioria das vezes sem perceber. Mas o corpo não recebeu esse treinamento. E é exatamente aí que os sinais aparecem. No protocolo de hoje, você vai aprender a identificar 5 comportamentos que o corpo revela quando a mente está escondendo algo. Sem confronto, sem acusação, só observação. Existe um campo de estudo chamado detecção de engano. Ele é usado por interrogadores do FBI, negociadores de reféns e investigadores para identificar inconsistências no comportamento humano. Inconsistências que a pessoa nem sabe que está exibindo. A premissa é simples. Quando mentimos, o cérebro precisa fazer 2 coisas ao mesmo tempo: construir uma história falsa e gerenciar as emoções que essa mentira provoca. Esse esforço duplo cria falhas, microexpressões, inconsistências, sinais que escapam antes que a mente consiga suprimi-los. Esses sinais não provam uma mentira, mas indicam que algo merece mais atenção. E é isso que o protocolo de hoje entrega. Não certeza, mas clareza. 5 sinais. 5 janelas para o que está sendo escondido. Sinal número 1. A pausa antes de responder perguntas simples. Quando alguém responde uma pergunta simples com uma pausa longa, algo está sendo processado além da memória. Perguntas simples como onde você estava ou com quem você falou deveriam ter respostas imediatas. São fatos registrados. A memória acessa fatos rapidamente, sem esforço. Mas quando a mente precisa construir uma resposta, verificar consistência, calcular o que pode ou não ser dito, alinhar a versão com o que já foi dito antes, ela precisa de tempo. E esse tempo aparece como uma pausa que não deveria existir. Pense assim: se alguém te perguntar seu próprio nome, você não precisa de 2 segundos para responder. A resposta é automática. Agora imagine que a resposta não é automática, porque precisa ser construída. Observe o padrão. Se a pessoa responde perguntas complexas rapidamente, mas trava em perguntas simples, o cérebro está trabalhando além do necessário. Esse é o primeiro sinal. Não a pausa em si, o momento errado dela. Sinal número 2, o excesso de detalhes desnecessários. Quando alguém mente, existe um impulso natural de tornar a história mais convincente. E a forma mais comum de fazer isso é adicionar detalhes. Detalhes que ninguém pediu. Eu fui ao mercado, comprei arroz, feijão e aquele suco que você gosta. Fiquei uns 20 minutos lá. O caixa estava cheio, teve uma senhora na minha frente com um carrinho enorme. Ninguém perguntou nada disso. A verdade é econômica. Quem está dizendo a verdade não sente necessidade de justificar cada passo, porque não está sendo julgado internamente. Quem está mentindo sente essa necessidade, porque precisa que você acredite, e o cérebro tenta compensar a falsidade com o volume de informação. Existe ainda outro padrão relacionado. A pessoa que mente frequentemente repete partes da sua própria história quase palavra por palavra, como se tivesse ensaiado. A memória real varia a cada vez que é contada. A memória fabricada tende a ser mais rígida. Fique atento quando a narrativa tem detalhes demais para uma situação simples. O excesso não é riqueza de memória. É gerenciamento de percepção. Sinal número 3. A inconsistência entre o que é dito e o que o corpo faz. Existe uma fração de segundo entre o que a mente sente e o que o rosto mostra. Nessa fração, a verdade aparece. São chamadas de microexpressões.
expressões faciais que duram menos de 1/5 de segundo antes de serem suprimidas, um flash de desconforto antes do sorriso, uma contração de tensão antes da resposta calma, um breve olhar de medo antes da voz firme. O pesquisador Paul Ekman passou décadas mapeando essas expressões e concluiu que elas são universais, aparecem independentemente de cultura, idioma ou intenção. Mas além das microexpressões, observe o corpo inteiro. Alguém que diz não enquanto balança levemente a cabeça para cima e para baixo. Alguém que afirma algo com convicção, mas recua o corpo para trás. Alguém que sorri, mas só com a boca enquanto os olhos permanecem neutros. O corpo fala uma língua mais antiga que as palavras, e ele raramente mente. Sinal número 4. A mudança no padrão de contato visual. Existe um mito popular de que quem mente sempre desvia o olhar. Não é bem assim, e quem sabe disto usa exatamente esse mito a seu favor. Pessoas que sabem que serão observadas frequentemente fazem o oposto. Mantêm contato visual de forma exagerada, quase sem piscar, como se estivessem provando algo. Esse esforço consciente de parecer honesto é em si um sinal de que algo está sendo gerenciado. O que realmente importa não é se a pessoa olha ou desvia, é a mudança no padrão dela. Se durante uma conversa normal ela mantinha um ritmo natural de contato visual, e em um momento específico isso muda drasticamente em qualquer direção. Algo naquele momento específico ativou um mecanismo de defesa. Preste atenção especialmente quando o tema da conversa muda. Se o contato visual se altera exatamente quando um assunto específico é tocado, esse assunto merece mais atenção. Não observe os olhos. Observe quando o padrão muda. Sinal número 5. A resposta à pergunta com outra pergunta. Você fez isso? Por que você está me perguntando isso? Responder uma pergunta com outra pergunta é uma das formas mais comuns de desviar sem mentir diretamente. A mente encontra uma saída, redirecionar a atenção, questionar a intenção de quem pergunta, ganhar tempo para construir uma resposta adequada. Esse comportamento também aparece de outras formas. A pessoa que repete a pergunta antes de responder, se eu fiz o quê? Está comprando tempo. A pessoa que responde com uma afirmação vaga, por que eu faria isso? Está desviando sem negar diretamente. Isso não significa que toda pessoa que responde com uma pergunta está mentindo, mas quando isso acontece repetidamente, especialmente em temas específicos, é um padrão que merece atenção. A verdade raramente precisa de uma contra-pergunta para se defender. 5 sinais, 5 janelas para o que está sendo escondido. A pausa no momento errado, o excesso de detalhes, o corpo contradizendo as palavras, a mudança no contato visual, a pergunta como resposta. Nenhum desses sinais isolado é uma prova, mas juntos eles formam um padrão, e padrões não mentem. Use esse conhecimento com responsabilidade. Observar não é acusar, é enxergar com mais clareza o que está acontecendo ao seu redor. Esse é o propósito do protocolo mental. Se esse protocolo fez sentido para você, inscreva-se no canal. O próximo protocolo já está sendo preparado.